Contigo Sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nessa semana eletrizante de Contigo Sim. Bom, vem muitos mistérios revelados, cartas secretas desvendadas e muita informação. Clica aqui no gostei, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de nos contar de onde você está acompanhando Contigo Sim. E me diz, com uma nota de 0 a 10, que nota você está dando para Contigo Sim? Bom, vamos para o capítulo de hoje, que está cheinho de novidades aqui para vocês. Vem se informar e saber de tudo que vai acontecer bem antes de ir pro ar. Mirtes procura Ângela para conversar com ela sobre o que está acontecendo com o Leonardo. Aí a Ângela diz que não pode conversar com a Mirtes sobre isso, porque o Leonardo já é bem grandinho e pode resolver as suas coisas sozinho. Mirtes então joga sujo e fala que se por acaso a Ângela realmente ama o Leonardo, as duas então irão marcar um encontro secreto sem que o Leonardo descubra para conversar então sobre esse assunto. Aí a Ângela então no telefone fica bem pensativa então como quem vai então para esse encontro de Mirtes. Abel está conversando com seu melhor amigo Pablo sobre Nancy. Bom, a relação dos dois deu até que uma esfriada, porque essa relação toda entre eles dois está fluindo de uma forma muito rápida. A Nancy quer casar, ter filhos, essa coisa toda. O Abel com certeza também quer a mesma coisa, porém tudo isso está lhe trazendo um pouco de medo e de receio. Até então que os dois acabaram discutindo e se distanciando um pouco. Nisso, o Pablinho então está aconselhando o Abel a ser firme em suas decisões e então tentar enfrentar e conquistar então a Nancy, até porque ela é uma mulher para casar e ela está certa com tudo que está conversando. Abel acha então que Nancy não vai querer lhe dar uma chance por causa dessas outras coisas que ele lhe falou, por causa de seus medos, né? Aí o Pablo então fala para ele que ele deve ir até Nancy e pedir perdão, desculpa e tentar então retocar essa relação, porque os dois são lindos juntos. Aí então o Pablo insiste para que Abel vá conversar então com a Nancy e então fazer com que essa relação venha então ser reatada. Aí então o Abel fala que ele nunca se imaginou casado e com filhos. Não vou atrás da Nancy não. Aí então o Pablo pergunta, qual mulher que não quer isso? Uma vida, uma família, tudo feliz então ao lado de quem ama. Se você ama realmente a Nancy, você vai atrás dela e vai pedir desculpas e vai tentar então retocar essa relação, fazendo com que tudo venha a dar certo, com direito a casamento e filhos também. Aconselha então o seu melhor amigo. Aí o Pablo também é bem direto com ele e fala que se por acaso o Abel não quiser algo sério com a Nancy, outra pessoa lá fora vai querer, porque ela é bonita e bem decidida no que quer. Aí então pega o ponto fraco do Abel, que fica bem pensativo e preocupado em perder a sua Nancyzinha. Ângela vai então até o hospital porque ela tem aula lá. Aí ela dá de cara então com o Leonardo, que pergunta o que ela faz lá e ela explica. Aí Leonardo diz que ela tem que cuidar da sua saúde, pois ela teve plantão a noite toda e precisa descansar. Aí então a Ângela pergunta a Leonardo o que ele faz lá. Aí ele diz que foi lá para poder resolver alguns assuntos de seus pacientes, poder ficar então a par de tudo que está acontecendo, pois ele não quer ninguém morrendo ali, brinca então ele. Aí então a Ângela fala que os dois são bem parecidos, mesmo cansados, estão ali tentando salvar vidas. Aí o Leonardo diz que não é só isso em comum, também tem outras coisas em comuns. Aí a Ângela então pergunta quais coisas em comuns eles ainda têm. Aí então o Leonardo fala que tem muitas coisas em comum, incluindo o grande amor que os dois sentem. Aí então a Ângela pede para que o Leonardo não lhe diga essas coisas, pois agora ele é um homem casado. Leonardo também jura a Ângela que os dois ainda vão construir uma família. Aí a Ângela pede para que o Leonardo não diga coisas que não vai cumprir. Aí Leonardo diz a ela que dá a sua palavra de que os dois vão ficar juntos e que vão ter uma linda família. Ângela então diz que não quer então nada com o Leonardo, pois ele é casado. Lembra-se então do Álvaro, que também está comprometido? Aí o Leonardo diz que ele é completamente diferente do Álvaro. Ângela diz que sabe muito bem disso, mas imagina só, você já está casado com a Salma e eu já estou grávida do Álvaro. Você não se importa com isso? Pergunta então Ângela para o Leonardo. Leonardo diz que não se importa com isso, porque ele a quer e a aceita como ela estiver e com quem ela estiver, se referindo então ao filho dela. E então Leonardo diz que se importa tanto, mas tanto com esse amor que ele sente por ela, que ele está disposto a ser o pai desse bebê e também de ser então o marido perfeito para Ângela. Ângela então pede para que Leonardo não lhe diga mais essas coisas. Ela não quer ter que ficar então iludida com algo que pode não acontecer. Aí o Leonardo diz que ela não pode se iludir realmente, mas ela deve acreditar em tudo isso, porque é possível que os dois possam então ficar juntos, ou melhor, os três.
Leonardo então diz que vai conversar com a Salma sobre o divórcio e assim que divorciar-se então dela, eles podem então recomeçar com a relação novamente. Ângela diz que nesse período eles têm que ser prudentes para que não possam então ficar pensando besteiras sobre ele, sendo que o amor dele vence tudo. E então os dois estão dispostos então a viver essa relação novamente. O Leonardo queria até tacar-lhe um beijo, mas prefere então beijar a sua mão, mas o olhar dos dois fala até demais. Ângela diz que tem que ir agora para sua aula e o Leonardo diz agora que tem que ir ver seus pacientes. Mas antes dele ir, ele pede para que ela se cuide bem desse bebê, porque é a partir desse bebê que eles vão poder construir a família dos dois, a família que sempre quiseram. Quando ele se vai, Ângela fica com um sorriso muito bobo em seu rosto. Em seu escritório, o Leonardo entrega então as fichas de pacientes para o Dário e pede para que entregue lá na administração. Dário então fica pensativo e sorri e fala entregar ao meu cunhado e continua sorrindo. Aí o Leonardo pergunta então como é que está as coisas entre ele e Clarinha. Aí então Dário fala que a Clarinha está cheia de dúvidas agora sobre ele e que o pior de tudo é que o Álvaro fez a cabeça da menina e também colocou então uma enfermeira em sua vida para afastá-los ainda mais. Aí então o Leonardo chama então Álvaro de desgraçado. Leonardo então pergunta como é que Dário está se sentindo diante de tudo isso. Aí Dário diz que se sente muito mal porque ele nunca queria ver a Clarinha sofrendo, nem por ele nem por ninguém, e isso lhe angustia demais. Dário também acrescenta para o Leonardo que seu passado lhe persegue e por isso ele não consegue ser feliz com a mulher que ele ama agora, porque com tudo que aconteceu antes, tudo isso reflete agora. Ele acha que sinta isso por ele ter se envolvido com a Samantha, né, justamente a esposa de Álvaro, e agora ele está gostando de quem? Da irmã de Álvaro, que no caso é filha. Porém, acredito que nesse capítulo aqui, né, ainda não foi revelado que, então, tanto a Clarinha quanto o Álvaro são pai e filhos. Dário também diz para o Leonardo que está até disposto a deixar, então, a Clarinha livre para se apaixonar por outra pessoa por causa de seu passado. Aí o Leonardo diz que isso é injusto tanto com ele quanto com ela, porque ele agora é um homem bom, diferente, conseguiu mudar. Aí o Dário diz que mesmo ele conseguindo mudar, o seu passado não lhe deixa então que as pessoas ao seu redor possam ver isso, se referindo então também ao Geraldo, que é seu patrão, ficou sabendo então de tudo que aconteceu em ele se envolver então com a jovem e também com o Álvaro, que não permite essa relação. Bom, vocês devem estar pensando também que o fato de Álvaro não aceitar a relação de Dário com a Clarinha é só por causa então em questão a Samantha, né, que foi amante do Dário, mas não, há longa história atrás por causa disso. Para quem não sabe, o Álvaro, ele é pai de Clarinha. A relação que ele teve com outra mulher não foi de amor, nem de golpe, nem nada disso não. A mulher se aproveitou de Álvaro à força e nisso saiu então a criança, que no caso é a Clarinha. Aí os pais de Álvaro então aceitaram ficar com a menina, com condições então que o Álvaro, né, que ficou envergonhado com tudo aquilo que aconteceu. Aí ele ficou muito envergonhado e decidiu então assumir a sua filha como irmã. Aí diante de tudo isso foi o que aconteceu. Essa senhora que fez isso com o Álvaro era uma mulher já com uma idade, diferença de 20, 15 anos a mais. Justamente a idade então de Dário com Clarinha. Então a cisma então que o Álvaro tem em relação ao Dário não é só porque o Dário ficou com sua mulher, no caso a Samantha, mas sim por causa de seu passado que está se repetindo então com sua filha. Leonardo então insiste para Dário ter forças e fazer com que a Clarinha continue lutando por essa relação. Aí então Dário diz que forças ele até tem, porém ele não quer ver ela então jogar uma lágrima fora por causa dele. Aí diz que o melhor que aconteceria nesse momento seria então a Clarinha sumir de sua vida ou até mesmo morar em outro país, conhecer um belo jovem rapaz que esteja então com um passado muito limpo, considerando dele, né? E que possam então ter uma relação e assim construir uma família. Aí o Leonardo pergunta se era isso mesmo que ele queria do fundo do coração. Dário diz que não, mas essa seria a melhor alternativa para não ver ela sofrer. Samantha expulsa seu pai de casa. Bom, Pablo junto com Geraldo chegam em casa, aí o Pablo vai abrir então as portas da casa para poder entrar. Quando ele então coloca a chave na fechadura, vê que a chave não está entrando. Geraldo pergunta então o que está acontecendo. Aí Pablo diz que parece que as fechaduras foram trocadas porque a chave não está entrando. Aí ele fica então sem acreditar nisso e pega então o celular para ligar para Samantha. E é justamente nesse momento então que a donzela aparece, perguntando o que o pai quer. Aí Geraldo diz que é o óbvio, entrar na minha própria casa. Aí então Samantha diz, não lhe parece óbvio então que você não vai mais entrar aqui?
Geraldo pergunta o que é que está acontecendo. Aí é nesse momento então que a Samantha lhe revela então que o Geraldo está expulso de casa. Ele não vai mais entrar naquela casa, pois aquela casa é dela por direito e que ele procure um outro rumo em sua vida, um outro canto para ficar, porque ali ele não entra mais. Álvaro está resolvendo negócios por telefone enquanto caminha pela rua, em direção até o seu carro. Quando de repente a polícia chega, 2 homens estão lá dentro, né? Aí então eles param o Álvaro e perguntam: o senhor é Álvaro Villa-Lobos? Aí ele diz que sim. E então ele fala: o senhor está preso e pode permanecer em silêncio até que cheguem então seus advogados. Mas por enquanto o senhor não pode falar nada, pois tudo que falar será usado contra o senhor. Álvaro pergunta do que se trata. Ângela está em seu quarto estudando um pouco e folheando então um livro, quando ela decide então ligar para o Leonardo. Daí ela então liga para ele. Quando ela liga então para o Leonardo, ele está então com um telefone, com um fone dirigindo. Daí ele começa então a falar com ela de uma forma bem estranha, pedindo então para que ela entre em contato com o Dário para informar então sobre as fichas de um paciente que tem diabetes. Aí então a Ângela pergunta o que é que está acontecendo, por que ele está falando assim. Aí então ele fala que está ainda dirigindo o carro e está com a Salma do seu lado, que acabou então de vir do velório de seu pai. O pai de Salma acabou de falecer. Aí a Ângela então já muda um pouco o tom e fala: tudo bem, Álvaro. Tudo bem, Leonardo. Então depois a gente conversa, fala ela um pouco mais cabisbaixa. Isso porque os dois então estavam decididos a lutar para um futuro juntos. Porém, a Salma sempre sai na frente, né? Mesmo apesar que foi algo que ela não poderia controlar, que é a morte. Leonardo fica apressado para encerrar então a ligação com a Ângela, mas mesmo assim a Ângela continua então fazendo então perguntas a ele, perguntando quando ele volta. Ele diz que não sabe, pois depende então dos trâmites então das empresas então do pai de Salma. Aí então a Ângela pergunta se ele tem alguma coisa pendente que ela possa então ajudá-lo. Aí o Leonardo diz que não, a não ser as coisas que então ele já deixou esclarecido em questão a Dário, que está com algumas fichas de pacientes, que se ela pudesse então até lá no hospital e que ajudasse então Dário no que fosse preciso. Ângela então sente que está um pouco sobrando naquela conversa, quando então o Leonardo fala que vai então acompanhar a Salma em tudo que ela precisar nesses dias e apoiar também tanto a Salma quanto a sua família. Samantha então começa a chorar e diz que nem pôde se despedir de seu pai. Aí Leonardo diz que a entende, deve ser muito dolorido e pede para que ela fique tranquila. Aí ela continua então a chorar. A discussão aqui toma todo o rumo então desse resumo semanal aqui. É que quando então o Geraldo começa então a discutir com a Samantha então diz que quer ver ele longe de sua vida. Aí então o Geraldo diz que ela está levando tudo ao pé da letra e isso pode lhe fazer mal e que pede então que ela se responsabilize então pelos seus atos e diz que ela cada vez mais está se afundando, que ela está fazendo maldade com seu próprio pai. Aí então a Samantha diz que não, eu não vou te tratar como pai, você mesmo me falou que não me queria como filha, e assim então eu vou seguir. Geraldo pede para que ela pare de fazer isso e pela memória da mãe dela, então pede para que deixe então entrar naquela casa. Samantha diz então que ele tivesse pensado antes de chegar a esse ponto, antes de fazer tudo o que ele fez, e a partir de agora aquela casa não é mais dele. E repete então para o Geraldo que naquela casa ela não quer ele lá. Cândida aparece e o pior de tudo é que a mulher está entre a vida e a morte no hospital. Clarinha flagrou então a discussão entre ela e Álvaro e questiona então a mulher naquele estado de leito ali de morte, o que foi que ela estava conversando sobre o passado dos seus verdadeiros pais. Aí então a mulher fala que não pode conversar com ela, é algo muito singelo. Clarinha diz que já tem idade suficiente para entender sobre segredos e exige então à mulher que lhe conte o que foi que aconteceu com seus verdadeiros pais. Aí é nesse momento então que a mulher revela para Clarinha que ela é a sua verdadeira mãe. Clarinha fica totalmente em choque diante de tudo isso. Mirth chega em casa e já conversa então com o Leonardo por telefone, dizendo que vai deixar algumas coisas de artes então sobre a casa do rapaz. Bom, a gente não vê a ligação então do outro lado, apenas então o aviso de Mirth. Quando de repente chega então uma jovem de muito boa aparência, perguntando então por o Leonardo. A Mirth diz que ele não está, pois foi resolver algumas coisas pessoais de família. Aí então a mulher pergunta então quando ele vai chegar. Mirth diz que ainda não há previsão. Bom, do que se trata? Aí então a jovem lhe diz que chegou com uma carta secreta. Aí ela fala: carta secreta? Do que se trata isso? Aí ela diz que tem ordens precisas para entregar apenas para o Leonardo. Daí então a Mirth fala: eu sou a mãe do Leonardo, a Mirth.
Aí então a mulher fala, tudo bem, eu vou entregar ao senhor Leonardo quando ele estiver aqui. Mirtz então pede para que ela lhe deixe então aquela carta e pergunta então de quem é. Aí então a jovem lhe diz que é de uma morta. Mirtz se assusta com isso. Aí então pergunta de quem? Aí então ela diz que é de Yolanda Moraes. Aí então a Miss pergunta a ela quanto que ela quer para então poder lhe dar aquela carta. Daí a Miss tenta então comprar aquela jovem para conseguir então a prova secreta que está dentro então daquela bolsa dela, que é a carta. Salma fica completamente chocada quando recebe a ligação de seu advogado para informar que todos os bens de seu pai, que acabou de falecer, estão congelados até que a justiça libere. Isso porque o pai dela deixou então a herança dividido meio a meio, tanto para a mãe quanto para ela, o que choca então a Salma. Com isso, a mãe de Salma aparece para exigir a herança. Clarinha fica sabendo então de como ela foi gerada. A mulher conta para ela que estava na cadeia e conta tudo, com todos os detalhes, então, o que choca Clarinha. Aí diz que ela entregou para uma família porque ela não queria, então, que a Clarinha nascesse, então, fosse criada, então, naquele ambiente. Aí, então, implora nos seus últimos segundos de vida, então, perdão para ela por tudo que aconteceu, por todas as dores que causou. Clarinha, então, começa a ficar chorando muito e fica muito triste diante de tudo isso. Aí pergunta, então, se foi assim, então, que aconteceu. Por isso, então, que ela foi criada dessa forma e que toda a sua vida, então, é uma mentira. Aí, então, a mulher, antes de morrer, diz que não, que tudo que ela viveu foi uma verdade. Porém, tem algumas coisas que ela ainda precisa saber. Aí, então, ela pergunta, então, em questão a Álvaro. Então, quer dizer que as coisas são como, então, o Álvaro me contou? Que você chantageou, então, os meus pais? Aí, então, ele diz que não foi dessa forma. Agora, eu estou condenada à morte e, então, eu posso te revelar tudo isso. Antes, eu estava condenada na cadeia e não queria que o pior acontecesse a você. Aí, então, a Clarinha diz que sua história é um espanto de vida. Ela não consegue acreditar em tudo isso. E, então, pergunta para que ela foi que retornou para lhe estragar com sua vida, lhe revelando, então, tudo isso. A Clarinha, gente, fica muito arrasada. Leonardo e Ângela chegam de viagem e vão diretamente para o hospital. Lá ele pede para que ela descanse um pouco e vá para casa. Salma então pergunta para o Leonardo se ele vai demorar. Ele diz que tem alguns pacientes e acredita que não vai demorar. Daí ela decide então esperar por ele. Antes de sair, o Leonardo então diz para ela que quando chegarem em casa vão então conversar sobre algo importante. Ela fica pensativa e apreensiva. Nisso, Nelly chega então com os resultados de exames então de Salma e entrega a ela e pede então para que ela então fale com o Leonardo para que ele possa então assinar a liberação dos documentos. A Salma então recebe aquele envelope e tem então uma das suas melhores notícias dessa vez. Ela então descobre que ela está grávida. Ela fica totalmente de boca aberta, pois agora as chances do casamento dela acabar caem imediatamente então para 0%. Naquele momento, Salma então recebe a visita ilustre de quem? De Samantha. Aí então ela fica toda nervosa. Aí Samantha pergunta o que ela tem. Acabei de saber que você chegou de viagem e também quero desejar então os pêsames a você em relação ao seu pai. Aí a Salma não lhe diz nada, apenas lhe entrega então um papel e fala, veja. Aí então a Samantha começa então a olhar aqueles papéis e fala, bom, só podemos fazer uma coisa com essa informação. Aí as duas então ficam bem pensativas então em relação a isso. Ângela está então em seu escritório, anotando algumas coisas dos pacientes por lá, quando de repente a Samantha aparece para lhe dar uma grande notícia. Aí então a Ângela pergunta o que ela quer ali, se ela foi aparecer ali pelo menos para lhe irritar ou lhe tirar então o sossego ou a paz. Aí então a Samantha lhe diz que não, jamais eu iria fazer isso, eu vim apenas para te informar. Então a Ângela pergunta o que ela quer e diga logo, pois ela está ocupada. Aí a Samantha diz que vai levar alguns segundos e então com um belo de um sorriso em seu rosto, ela informa então a Ângela que o Leonardo e a Salma serão papais, deixando então a Ângela totalmente chocada e pasma diante de tudo isso. Essas são as próximas emoções de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, já clica no gostei e desde já muito obrigada por sua audiência. Não se esquece também de nos contar de onde você está nos acompanhando.